Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Igreja e a Salvação dos Perdidos. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o conceito de salvação e seu alcance. Em segundo lugar, vamos falar sobre a dinâmica da salvação. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre amor e soberania de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A igreja tem a imperativa função de anunciar a salvação da humanidade em Cristo Jesus para todos os homens. Nesta lição, estudaremos sobre as etapas da queda do homem e a promessa de Deus para a sua salvação. Explicaremos o processo da salvação em suas diversas etapas e sobre o amor e soberania de Deus. Item número 1 da lição, o conceito de salvação e seu alcance. Etapas da queda do homem. A descrição da queda do homem em desgraça é relatado sucintamente, etapa por etapa, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 ao número 12. A tentação de Adão e Eva no Éden foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus e que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e vencer o mundo. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de número 1 ao 12, onde se faz um relato da queda do homem. Inicialmente, leremos do versículo 3 até o versículo 1 até o 24. Para especificar todas as etapas e o juízo de Deus sobre a queda do homem. Vamos então realizar a leitura completa. É um pouco longa, mas faz-se necessário para a compreensão da aula. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu?
comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, dentro deste capítulo que registra a queda do homem, nós vamos agora tecer alguns comentários importantes. A descrição desta queda do homem passa por algumas etapas. E a primeira foi o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta de forma sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade, e esta apresentação se dá com seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor. O maligno, conhecendo a natureza humana, pois esteve presente na criação do homem, explora 3 áreas frágeis desta natureza para ludibriar Eva, as quais nós podemos mencionar. Primeiro, o diabo induz a mulher a ser soberba, a cobiçar o poder, a autossuficiência, o desejo de ser igual a Deus. Em segundo lugar, Satanás aguça pela palavra proferida o desejo carnal de Eva, ou seja, os seus desejos carnais, tipificados, neste caso, pelo comer, pela fome. Lúcifer, em terceiro lugar, o maligno, incita pela palavra falada a Eva a satisfação de seus olhos. A estratégia de Satanás sempre será esta, para derrubar o homem. Isto é, se utilizará de sofismas, mentiras que parecem verdades,
e ativará no homem as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. A infração da ordem divina como segunda etapa. Então houve o sedutor e a sedução, e agora a infração da ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo, e em ato sumário comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus de comê-lo. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido, e pelas mesmas razões Adão também pecou, e desnudos ficaram afastados, desnudos da graça do Senhor. Adão e Eva perceberam as suas respectivas nudez, tipificando uma indecência moral do caráter humano sob todos os aspectos, ou seja, o estado anterior de inocência passa a ser imoral, deturpando todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folha de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Primeira etapa, o sedutor e a sedução. Segunda etapa, a infração da ordem divina. Terceira etapa, o inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim na viração do dia. E percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em estado de degradação moral e com sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor então confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Tudo o que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso todas as nossas ações de bem ou de mal serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. Quarta etapa da queda do homem. A primeira, o sedutor e a sedução. A segunda, a infração da ordem divina. Terceiro, o inquérito divino. E quarto, a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal, criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizam da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecamos, temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos a assumir a verdade e nos arrependermos dos malfeitos, sem acusar a outrem, pois acusação infundada, com transferência de responsabilidade, é obra maligna. Então, estas foram as 4 etapas da queda do homem. Por conta desta queda veio o juízo de Deus, que, na realidade, foi transferida para toda a humanidade. Vejamos qual foi o juízo de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça e pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação, que até hoje gemem
a um só tempo. Estas sentenças foram, em primeiro lugar, sobre a serpente, por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva. A serpente foi sentenciada a rastejar sobre o pó da terra, de geração a geração. Segundo sentenciado, o diabo. Esta sentença está implicitamente em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que a partir de uma reestruturação de sua escrita, poderia ser entendida assim: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando-o eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos os homens condenados eternamente a viverem afastados de Deus. Mas que agora podem se reconciliar e alcançar salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, será ferido de morte e morte de cruz, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. Terceiro sentenciado, Eva. A mulher, em seu parto natural, passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores, e a mulher passa a ser submissa e dominada pelo marido, quebrando a harmonia e igualdade marital que veio a ser restaurada com a vinda de Cristo. Quarto sentenciado, a terra. Pela desobediência, a terra foi amaldiçoada e agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferirem a cabeça de nosso Mestre Jesus. Quinto sentenciado, Adão. Seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada sua morte física, retornando à sua parte material, o corpo, para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. Foi impedido do seu acesso à árvore da vida e concomitantemente foi expulso do paraíso e assim destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, quer que todos os homens se salvem. Deus é misericordioso e demonstrou seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. Está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Este cordeiro salvador se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para dar vida eterna. Passando agora então para o item número 2, a dinâmica da salvação, porque o homem caiu através da desobediência, todas as partes levaram o juízo de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, no seu lugar, em seu lugar, para a salvação de todos que creem neste sacrifício, neste plano de salvação. Está lá escrito no Evangelho de Jesus,
segundo João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todos aqueles que vierem a crer no sacrifício dele na cruz do Calvário não pereça, seja salvo, reconciliado com o Criador. Voltando então a esta comunhão com Deus, inaugurada lá no Éden. Mas dentro desta dinâmica da salvação, nós vamos observar a questão da graça e da lei. O pecado, ele reina pela morte, e a graça, ela reina pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo. Isso está escrito em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, vamos definir o que seja graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido ou dádiva de Deus, dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual é a importância desta graça? Se não existisse a lei, não existiria pecado. E por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas são imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei, ela revela o pecado no homem. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela o pecado no homem. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei. E a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. Mas quais são as diferenças entre a lei e a graça? A lei é a sombra da graça. Ou seja, tudo que está na lei, na palavra de Deus, ela não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. Significa que quando eu abro a palavra de Deus, logo, como num espelho, eu enxergo o pecado em mim e a necessidade da salvação. A lei, ela apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Algo impossível. Mas já a graça, que é o favor imerecido na pessoa de Jesus Cristo, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa, e é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos presentes. É um presente de Deus. Portanto, Jesus, ele deu a sua própria vida em favor desta condição de novamente podermos nos reconciliar com Deus. E além disso, ele cumpriu rigorosamente toda a lei. É a graça de Cristo que nos salva. Porque a lei aponta o pecado no homem. Porém, onde existe o pecado, existe a graça de Cristo divina para aniquilar o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: sobreveio
a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos, então, pela lei ou pela graça? É a pergunta que muito se faz. Somos salvos pela lei ou pela graça? E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? Estas são perguntas que ecoam por séculos e séculos, que em muitas situações, quando não respondidas de forma responsável, provocam dúvidas e distorções dos verdadeiros ensinamentos sobre este assunto na Bíblia Sagrada. Vamos começar a responder as questões supracitadas a partir de uma análise com muita responsabilidade, considerando os textos e contextos bíblicos. O homem, ao decair pela ação do pecado, recebeu pelas infinitas misericórdias do Senhor o presente de ser salvo pela graça, favor merecido em todas as gerações. Na carta aos Efésios, capítulo de número 1, ou melhor dizendo, 2, versículos 1 ao 10, diz assim. Inclusive, este é uma parte, é um texto da Bíblia de maior preferência da minha parte no que concerne a falar do pecado para a salvação pela graça. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se não fosse pelo incomparável amor de Deus, a humanidade teria parado a sua progressão e desenvolvimento na desobediência de Adão e Eva. Desde Adão até Jesus voltar, a salvação do homem sempre será pela graça e não pelas obras da lei. E resta mais uma pergunta. E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? A lei de Deus, ela não foi anulada ou abrogada, como muitos aí falam, que o Antigo Testamento não tem mais validade. Esta continua em pleno vigor, no que concerne aos princípios morais, éticos e espirituais. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la integralmente. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o fim da lei, no sentido de apontar não o término em si da eficácia da lei, ou seu obsoletismo. Na verdade, o apóstolo Paulo ele menciona que há finalidade e não fim. Ou seja, o objetivo da lei
é apontar Cristo para o alcance da justiça de Deus e da vida eterna. Romanos, capítulo de número 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, este fim entenda-se como finalidade, objetivo. Mas quais são então os propósitos da lei? Em primeiro lugar, estabelecer um padrão moral de conduta para o homem. Em segundo lugar, identificar o pecado e suas consequências por intermédio da lei. Em terceiro lugar, revelar o amor e a santidade de Deus. Em quarto lugar, pelos atributos morais de Deus, revelados em sua palavra, termos como referencial único e máximo para lapidarmos o nosso caráter. Portanto, a palavra de Deus é quem dá o norte, a referência para termos um caráter igual ao de Deus, segundo os atributos morais de Deus. A graça, ela é superior a Deus. Ou melhor, a graça é superior à lei. Considerando que o pecado é definido biblicamente como a transgressão da lei e que o salário do pecado é a morte, a lei assume um papel preponderante de ser um espelho, uma referência para apontar o pecado, como já mencionamos. Logo, quem comete pecado está debaixo da lei. E se a lei fosse abolida, perderíamos o referencial de pecado. E ficaríamos com este conceito insuficientemente apenas gravado em nossa consciência e coração. A graça de Deus é superior à lei. Porém, Jesus não aboliu a lei. Ao contrário, ele cumpriu a lei. E assim guardamos a lei, não para sermos salvos, mas nós obedecemos a palavra de Deus porque já somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Portanto, a graça é superior à lei neste sentido. Vamos passar a falar sobre as etapas desta grande dádiva da salvação pela graça em Cristo Jesus. E eu quero aqui mencionar 13 itens destas etapas, de forma simples, sem muitos devaneios ou arrodeios teológicos. E a primeira etapa é a predestinação, uma iniciativa de Deus. Deus determinou que aqueles que crescem em Cristo Jesus seriam salvos e teriam vida eterna. E os que não crescem seriam condenados à morte eterna. Como segunda etapa, a eleição, tendo como iniciativa Deus. Deus escolhe salvar o homem. Como terceira etapa da salvação, vocação ou chamamento. Como iniciativa de Deus, Deus revela ao homem a sua vontade de salvá-lo. Como quarta etapa, a fé salvífica se manifesta quando o homem ouve a palavra de Deus, também uma iniciativa de Deus. Em quinto lugar, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, iniciativa de Deus. O Espírito Santo convence o homem de que ele é pecador, convence-o de que precisa fazer o que é certo e que há um julgamento de cada pessoa segundo as suas obras. Como sexta etapa, o arrependimento. Esta iniciativa é do homem, e só do homem. O homem se reconhece como pecador
e imediatamente se conflagra uma tristeza em seu coração que opera uma mudança de atitude e comportamento dele para com Deus. Em sétimo lugar, ou etapa, perdão dos pecados, uma iniciativa de Deus. Jesus é o único e suficiente Salvador, e somente Ele pode perdoar os pecados dos homens. Em oitavo lugar, a justificação, uma iniciativa de Deus. Deus declara o homem justo, sem que ele mereça, porque o seu pecado é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é concedida ao homem, declarado justo com perdão e esquecimento pleno de toda transgressão cometida em sua vida pregressa. Conversão é a nona etapa, e ela tem como iniciativa o próprio homem. O homem pecador, ao se arrepender, perdoado os seus pecados, é justificado e deixa sua vida de pecados e muda completamente a sua forma de viver, muda o seu caráter e a sua fé é posta em prática. Décima etapa, regeneração, iniciativa do homem. O homem a cada momento evita o pecado e com isto tem uma vida de retidão. O homem nasce de novo e tem um domínio próprio para não se inclinar ao pecado. E como 11ª etapa, adoção, iniciativa de Deus. Deus nos concede a condição de ser filhos de Deus, portanto, herdeiros dos céus. 12ª etapa, santificação, iniciativa do homem e de Deus. É um estado espiritual em que o homem se mantém separado do pecado e, ao mesmo tempo, consagrado a Deus. E da 13ª etapa, e por último, a glorificação, iniciativa de Deus, que é a consumação da salvação, ou seja, o homem assume um corpo glorioso para viver eternamente com Cristo no céu. Importante frisar que mesmo nas etapas em que a iniciativa é do homem, sempre haverá a coparticipação ou a participação de Deus para que esta etapa seja superada. Passando para o item 3 da lição, o amor e soberania de Deus. O amor de Deus se manifestou na entrega de seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade da morte eterna. E esta entrega se deu foi pela soberania de Deus, que providenciou mesmo antes da fundação do mundo o passaporte da humanidade para a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus, que morreu por mim e por você. Que morreu para nos salvar por causa do seu infinito amor incondicional. Concluindo a nossa aula de hoje, a salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. E por isso é boa, perfeita e eterna. A salvação tem origem em Deus. E devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida eterna e abundante são permanentes. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.